Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, venho aqui no canal Mente Aberta mais uma vez para fazer mais uma sessão referente à playlist relacionada à psicologia em concurso público. Dessa vez eu venho com a temática referente ao transtorno depressivo especificado, que é uma temática que faz parte do enunciado de uma questão da Prefeitura de Barra Velha do ano de 2019. Para você se contextualizar, a questão escrita vai estar aqui no comentário em destaque e você vai encontrar os demais vídeos contextualizadores desta questão, tá? Tem vídeos anteriores tratando-se das demais temáticas que estão inclusas no enunciado da questão. Bom, quando eu falo de transtorno depressivo especificado, eu estou falando de uma categoria que é utilizada no campo da saúde mental para daí então descrever certas situações. Que situações são essas? Situações em que os sintomas da depressão não se encaixam perfeitamente naqueles critérios diagnósticos de transtorno depressivo maior que há de ser a depressão clínica. Também não vão se enquadrar perfeitamente na distimia, que é um tipo de transtorno depressivo. Sobre a depressão maior, sobre a distimia, eu já conversei com vocês nos vídeos anteriores. Esses vídeos vão estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. E é importante que você assista os vídeos contextualizadores para você ter uma visão abrangente desta questão. Gente, quando eu falo de transtorno depressivo especificado, e vocês também irão ver o transtorno depressivo não especificado, eu estou falando de categorias que foram criadas para acomodar sintomas depressivos que não se enquadram estritamente em uma categoria diagnóstica da depressão que venha a ser aí específica. Quando eu falo de transtorno depressivo especificado, eu estou falando de um termo que há de ser usado quando o ser humano ele experimenta sintomas que são depressivos, que atendem sim aos critérios gerais da depressão, mas não irão se encaixar de modo perfeito em alguma categoria específica no que diz respeito a transtornos depressivos específicos, aqueles transtornos que já vimos nos vídeos anteriores. E aí, quando eu falo desse quadro, eu estou falando de um tipo de situação em que os sintomas eles são atípicos. Eu estou falando de um diagnóstico que é utilizado quando uma pessoa apresenta sintomas que são sintomas de depressão, mas que não se encaixam naqueles critérios específicos no que diz respeito à depressão. Se encaixam nos critérios gerais no que diz respeito à depressão. Não se encaixam, não se enquadram completamente naquelas categorias que são aí mais específicas no que diz respeito a transtornos depressivos. Não se enquadram em uma categoria no que diz respeito ali à depressão maior, por exemplo. No que diz respeito ali a um transtorno distímico. Não tem essas especificidades, não tem a especificidade que possa especificar esse quadro como uma dessas categorias da depressão. É algo mais geral,
é algo que é um quadro de depressão, mas é no sentido geral, não traz uma especificidade. E quando eu falo das características comuns do transtorno depressivo especificado, eu falo de um humor reativo, ou seja, pessoas que estão acometidas por este quadro podem aí experimentar uma melhora no humor quando estão diante de eventos positivos. Como resposta, vão ter aí uma melhora no que diz respeito ao humor. Quando estão diante de situações agradáveis, irão ter aí uma melhora significativa no que diz respeito ao humor. E isso é diferente daquelas depressões mais específicas, como por exemplo a depressão maior, como por exemplo a distimia, porque na distimia há uma oscilação, né? Ora a pessoa passa um tempo bem, ora a pessoa passa um tempo mal, mas quando a pessoa está naquela baixa no que diz respeito à distimia, quando ela está na baixa, ela não vai ter uma melhora no humor, mesmo que a situação venha a ser agradável, mesmo que ela venha a estar exposta a um evento positivo, isso não vai gerar uma melhora no humor. Se ela está mal, ela vai continuar mal. É diferente de uma pessoa que está aí acometida por um transtorno depressivo especificado. O humor, como resposta a um evento positivo, se tem uma melhora. E no que diz respeito àqueles quadros mais específicos da depressão, o humor geralmente permanece deprimido, mesmo diante de situações positivas, mesmo diante de situações agradáveis. Aí veja, a pessoa que está acometida por um transtorno depressivo especificado, ela tem um aumento do apetite, ela tem um ganho de peso. Geralmente, o ser humano que está aí acometido por um quadro de transtorno depressivo especificado vai ter um aumento no peso, vai ter aí um apetite aflorado que vai levar de fato a um ganho de peso, e isso acaba sendo contrário ao padrão de perda de apetite que há de ser observado na depressão maior, na depressão clínica. Sensibilidade à rejeição. Pessoas com transtorno depressivo especificado tendem a ser muito sensíveis à rejeição. Se sentem aí intensamente afetadas quando estão diante de eventos interpessoais que estão contemplados, que estão abarcados por críticas, por desentendimentos. Isto afeta significativamente, intensamente, a pessoa que está acometida por um transtorno depressivo especificado. Diferente do transtorno depressivo quanto a uma depressão maior, quanto a uma distimia. Se a pessoa está acometida por um quadro de humor deprimido, se a pessoa está acometida por sintomas da depressão, muitas vezes ela vai ser indiferente a eventos interpessoais. No caso do quadro de um transtorno depressivo especificado, a pessoa vai ser afetada de modo muito intenso. Quando partimos para a questão de sintomas físicos, a pessoa vai sentir fadiga, a pessoa vai sentir dores no corpo, a pessoa vai ser acometida por uma sensação de peso nas extremidades. E estamos aí diante de sintomas físicos que não são tão proeminentes, que não são tão observados em outros transtornos depressivos.
E aí estamos diante de um quadro que de fato vai ser acometido por respostas a eventos ou circunstâncias específicas. Estamos aí diante de um quadro que é abarcado por características adicionais que de fato não se encaixam naqueles diagnósticos tradicionais da depressão. E aí um exemplo de uma depressão que pode ser aí classificada como um transtorno depressivo especificado, há de ser o transtorno depressivo devido a uma doença médica. Tipo de transtorno depressivo que inclusive eu elucidei no vídeo anterior tratando-se dessa playlist, tratando-se dessa questão, tratando-se da playlist referente à psicologia em concurso público. Eu falei sobre o transtorno depressivo devido a uma doença médica. E esse transtorno depressivo devido a uma doença médica pode ser classificado como um transtorno depressivo especificado. Os sintomas depressivos são uma resposta direta a uma condição médica implícita. Estamos diante de uma resposta direta a uma condição médica implícita. Diante disso, estamos frente a um quadro de transtorno depressivo especificado. Gente, no próximo vídeo eu vou falar sobre o transtorno depressivo não especificado, tá bom? Como eu falei para vocês, tem informações adicionais, tem informações importantes aqui no comentário em destaque, tá bom? Meus demais projetos aqui na internet, meus demais canais aqui no YouTube, dá uma olhadinha aí, tem as contextualizações desta questão. É muito importante você olhar para que você possa ter uma compreensão abrangente, tá bom? É isso, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.